O jornalismo esportivo é uma das várias especialidades que existe na profissão. O jornalista noticia, acompanha os clubes, competições e diversas modalidades que existem no mundo esportivo. Adeli Mendes é comentarista esportivo e já tem mais de 20 anos de experiência no rádio. Adeli, muito obrigado por participar do nosso programa, o Eu Jornalista. Queria saber como que você iniciou sua trajetória aí no jornalismo esportivo. Cumprimentar a você, a todos, obrigado pelo convite. A iniciação foi de uma necessidade da empresa que eu trabalho. Como que você se viu fazendo o jornalismo esportivo pela primeira vez? Como eu disse, o jornalismo esportivo ele acabou acontecendo comigo. Como que eu posso explicar isso? Eu trabalho em uma empresa que tem como foco o jornalismo esportivo. O esporte, a notícia é o carro-chefe, eu posso dizer, da empresa. E de repente, como operador de áudio, fizeram um desafio. Topa ser repórter aí, como jornalista gosta de desafios, eu não titubeei. Logo aceitei, comecei a fazer no meio de algumas feras. Até foi fácil fazer porque acabei aprendendo mais rápido, exatamente pela experiência dos colegas da profissão. A sua especialidade maior é com relação à narração no rádio, com relação a comentários mesmo de esporte, você acompanha, você se atualiza de tudo que acontece nesse mundo esportivo? A rádio do interior ela tem uma particularidade, eu posso dizer. Ela tem um material humano pequeno para a demanda esportiva. Porque hoje, se a gente enumerar, nós temos em andamento o Campeonato Mineiro, e a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Terminou o Campeonato Mineiro, por exemplo, que é o campeonato estadual, já vem o Campeonato Brasileiro e aí vai até o final do ano. Então é muita atividade esportiva para transmitir. De repente, nessas idas e voltas de transmissão, a gente vai a Belo Horizonte, se aproveita para acompanhar o clube, porque como a gente está distante da capital, a gente tem que estar no site do clube, tem que pegar determinados jornais e buscar. A gente tem que buscar a notícia, ao contrário do pessoal, por exemplo, da capital, que eles já estão ali pertinho, eles vão e oferecem esse suporte de notícia para outros veículos. Em 2012, você iniciou o seu curso, né, de jornalismo. Qual foi a experiência que você trocou com relação ao que você já sabia, né? E o que a faculdade te ajudou nesse momento? Bom, a decisão de vir para a faculdade, porque, como todos sabem, aquela derrubada do diploma, não é mais necessário ter diploma para ser jornalista. Para mim foi até um certo conflito comigo e alguns colegas. Você já está no rádio há tanto tempo, você tem o seu registro profissional, você já é jornalista de direito, mas eu quis ser jornalista de fato e estou caminhando para essa formação. Sou de direito, sim, e agora eu quero ser de fato, porque eu acredito que através do jornalismo, independente dessa área de atuação, jornalismo esportivo, a gente pode contribuir, se não para mudar o mundo, mas pelo menos melhorar um pouco a vida da população. A gente falando aqui agora em Montes Claros, né, na nossa região, a gente tem hoje aqui algumas certas demandas, né, do jornalista esportivo em si. A gente tem aí o time de vôlei, né, que sempre conseguiu boas colocações na Superliga. A gente tem times de futebol também. A que você atribui essa deficiência, a falta de incentivo, né, a esse mundo esportivo aqui em Montes Claros? Tanto com relação ao futebol, com relação ao vôlei. Você percebe que existe essa deficiência, mas por quê? Que diminuiu muito esse incentivo ao esporte? O vôlei é diferente, eu acredito. O vôlei ele conseguiu sobressair, um esporte que se apresentou e a população acabou acolhendo. Houve ali uma acolhida boa para aquele esporte. Até então, eu posso dizer que era desconhecido para muitos, porque o vôlei ele sempre foi tido como esporte elitizado. E o que a gente vê hoje no ginásio poliesportivo durante os jogos é que gente de todas as classes sociais estão acompanhando. Então o vôlei ele caiu na graça, a população acolheu esse esporte. E o pessoal da gestão do vôlei tem procurado fazer um trabalho de buscar patrocinadores, grandes empresas, e eles conseguiram isso. Tanto é que o time
ele conseguiu brigar com times que têm uma folha salarial enorme, são grandes no voleibol nacional, como por exemplo o Montes Claros, só para ilustrar, ele venceu a equipe do Cruzeiro nessa atual Superliga, e o Cruzeiro que chega aí para a disputa de mais um título, só para a gente ter uma noção do tamanho e da seriedade que o trabalho foi conduzido. Agora, em relação à sua pergunta, o jornalista, ele trabalha com credibilidade. Se o jornalista não tem credibilidade, o que acontece? Ninguém vai ler seus textos, ninguém vai acompanhar suas matérias. Eu acredito que o grande problema do nosso futebol, ele possa estar exatamente aí, na questão da credibilidade. Porque com o passar dos anos, percebeu-se que muita gente queria ganhar dinheiro com o futebol, achando que o futebol ganha-se dinheiro fácil, e aí que está o engano. As pessoas foram caindo nessa onda aí de que futebol dá muito dinheiro, mas para montar um projeto de futebol, estruturar tudo isso, demanda tempo, demanda planejamento. Eu acho que o nosso erro ele começa exatamente aí nessa questão de planejar, na base. Acho que a gente tem que voltar lá e rever tudo onde é que erramos. A gente pode dizer então que no vôlei a gente teve uma gestão que deu certo. Bom, com relação à sua preparação, porque você já figurou aí entre nomes importantes na narração esportiva, né? Você já esteve participando de algumas narrações importantes. Queria que você falasse um pouco dessas suas experiências com grandes narradores, o Vibrante. Verdade. Nós, como eu te disse, nós começamos no futebol de uma necessidade da empresa. O que acontece? Aí nós começamos a conhecer algumas feras que já militavam no jornalismo esportivo há muito tempo, como o Alberto Rodrigues, o Roberto Marques, que passou pela Itatiaia. Nós conhecemos essas feras e começamos a trabalhar. O que é importante nisso? O aprendizado que a gente tem com essas pessoas, você muitas vezes não tem ele dentro da faculdade. E aí aparecem algumas situações que você só vai deparar se tiver no meio. Como, por exemplo, o nosso melhor narrador esportivo aqui, ele narra futebol. Ele não se adequa a outro estilo de narração, como, por exemplo, no voleibol. Foi exatamente nessa deixa que acabei entrando. Hoje, se você procura alguém para narrar vôlei, eu estou entre aqueles que narram vôlei na cidade. Então você tem que conseguir entender que se surge a oportunidade, você tem que estar preparado para recebê-la. E estar preparado para receber uma oportunidade é você se qualificar para tal, acredito. A gente percebe uma fórmula que tem sido usada muito hoje em dia, que é aliar o jornalismo esportivo, né, o esporte, com o humor. A gente tem um programa que é bem conhecido, né, que é o Bola na Rede, que eles fazem isso muito bem. Você acredita que essa pode ser uma saída para popularizar mais, ainda mais, trazer mais adeptos? A questão do humor no futebol, até que se contar uma historinha, como é que surgiu, por exemplo, o gol para o rádio. O narrador de rádio, ele estica o gol dele, literalmente ele estica, gol, vai puxando. Como é que surgiu essa história desse gol? Lá no início da narração, historicamente falando, nós fomos observar. O narrador, como os recursos eram menores, aí de repente ele resolveu prolongar o gol para esperar o repórter conseguir identificar a camisa do sujeito que marcou o gol. Foi um artifício que encontraram, um artifício que foi passando de gerações por gerações e continua até hoje. Dá uma tonalidade humorística em que já pensou se o sujeito grita gol e o cara não consegue achar quem fez o gol? E aí? O gol foi de quem? Já teve oportunidades que o narrador ele ficava perdido, que foi gol, ele não viu fazendo gol, ele estava lendo um texto, estava de cabeça baixa lendo o texto aqui, saiu o gol, aí está todo mundo na arquibancada vibrando e tal, e
O sujeito, uai, o que esse povo está vibrando? É o gol, rapaz. Aí o sujeito olhou para trás e falou assim, mas esse gol eu não narro. Eu não narro. E repetia isso na narração, esse gol eu não narro. Então, a questão do humor, o próprio esporte, por que eu estou dizendo isso? É ele que vai propiciando isso. Alguns lances interessantes. E o jornalismo esportivo com essa mistura de humor, acredito que ele pegou exatamente essa deixa, essa brecha que surgiu, exatamente que o próprio esporte em si ele foi oferecendo. Porque tem lances interessantes que se você for contar, dá um tempo muito maior. Mas a tendência do humor no jornalismo é exatamente para chegar à maioria da população. Não adianta nada a gente chegar aqui, olhar para a câmera ali e falar assim de cara ruim, olha, o time do Cruzeiro é isso, o time do Atlético é aquilo, de cara ruim. Ninguém vai gostar. Você precisa ter uma linguagem, uma expressão mais solta, você precisa ter aquela liberdade de falar de um esporte, ter conhecimento, claro, sempre com muita responsabilidade. Mas o que o futebol, aliás, não só o futebol, mas todos os esportes propiciam é exatamente essa questão de interagir. A interação ela é fundamental. E o humor, aliado ao esporte, seja ele qual for, vem exatamente a calhar essa coisa aí de brincar com algo que as pessoas gostam, que é muito interessante. Perfeito. Adelio, eu queria te agradecer muito por ter vindo ao nosso programa. Já acabou? A gente já está no final do nosso programa, passou rápido, né? Quando a entrevista é boa, quando o assunto é interessante. E é futebol, paixão, esportes, todo mundo tem um técnico dentro de si, né? E todo mundo é apaixonado pelo esporte. Eu queria te agradecer bastante e queria deixar agora em aberto, né, para suas considerações finais. Agradeço o convite a você, toda a galera da produção do Eu Jornalista. E olha, as pessoas que de repente estão por aí e duvidam do seu potencial, de repente você pode chegar aqui, no Eu Jornalista. Um abraço a todos. Muito obrigado. Essa e outras entrevistas você acessa no site eujornalista.com. Acesse nossa fanpage no Facebook, curta nossos vídeos e se inscreva em nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Até mais.